Os principais alvos da Covid-19 são os pulmões e as vias respiratórias. Mas o vírus tem surpreendido por seu variado ataque do cérebro aos rins, podendo deixar vários órgãos comprometidos. Ou seja, a gente já sabe que a Covid não é uma doença pulmonar. Ela é uma doença sistêmica, ou seja, ela atinge o corpo e a forma que ela progride no corpo das pessoas é uma forma imprevisível. A gente acaba não sabendo como que pode agir. Por isso que é sempre um ponto de interrogação. Ah, eu sou novo, sou saudável. Se eu tiver Covid, eu morro ou fico vivo? Não sabemos. É bem provável que você fique vivo. Porém, tem os seus poréns, né? A doença. Hoje mesmo, estava vendo uma homenagem que fizeram em Niterói ao Paulo Gustavo, ator Paulo Gustavo, comediante, tudo, fizeram uma estátua para ele e para Dona Hermínia, né? Que era o personagem mais famoso dele. Ele era um cara jovem, teoricamente saudável, não sei como é que era, né? Mas, a princípio, saudável, morreu pelo Covid. Né? Então, a gente tem que entender que é uma doença, sim, uma doença sistêmica. A falta de ar, que é o que a gente chama de dispneia, aquela sensação de falta de ar, se puxa e não consegue respirar, você acaba não tendo uma boa saturação de oxigênio, tá? É uma das sequelas mais comuns para quem teve a doença. E ela é causada principalmente pelo processo inflamatório desencadeado nas vias aéreas inferiores, principalmente em brônquios, bronquíolos e pulmões. Né? Famosa bronquite, bronquiolite e pneumonia. É isso que acontece. O grande problema da Covid-19 é você desenvolver a pneumonia viral e uma pneumonia bacteriana devido ao comprometimento do seu sistema imunológico, que fica enfraquecido. As bactérias, principalmente aquelas que estão no hospital, na UTI, se aproveitam disso, atacam o seu pulmão. E aí, infelizmente, a pessoa vai a óbito. Tem algumas coisinhas que é muito interessante a gente falar. Para que o gás oxigênio seja captado do ar atmosférico e assimilado pelo nosso organismo, alguns eventos devem ocorrer, né? Devem acontecer. Qual é o nome do processo em que o gás oxigênio se liga à hemoglobina presente no interior do eritrócito? Eritrócito, glóbulo vermelho, hemácia, né? Então, é uma célula anucleada, que no seu interior tem uma proteína chamada de hemoglobina, que serve para ligação aos gases. Gás oxigênio e gás carbônico. Como é que se chama isso? Eu coloquei aqui essa imagem. Essa é a imagem que a gente precisa compreender. Olha que coisa bacana. Aqui a gente está mostrando os dois eventos, né? A hematose pulmonar e a hematose celular, né? São os dois tipos de hematose que a gente tem no nosso corpo. Então, veja só que eu tenho a representação de um alvéolo pulmonar e eu tenho a representação aqui de um capilar sanguíneo, tá certo? Vejam só que o ar que está contido no alvéolo pulmonar, não sei se vai dar para ver por conta do tamanho da imagem, mas a gente pode ver aqui que a pressão de oxigênio é diferente no alvéolo e é diferente no capilar. E a pressão do gás carbônico é diferente no alvéolo e no capilar. O que significa isso? Quando eu tenho pressões diferentes, eu tenho movimentação do ar. O ar se movimenta por diferença de pressão. Então, o que faz o ar se movimentar? Do alvéolo para o capilar ou do capilar para o alvéolo? A diferença de pressão. Porque se eu tiver uma pressão igual, o ar não vai movimentar. Não vai se movimentar. Eu tenho que ter uma pressão diferente. Tá certo? O ar se movimenta por diferença de pressão. E é sempre da pressão maior para a pressão menor. Esse é o sentido. É o sentido da movimentação do gás. O gás, oxigênio, carbônico, eles são solutos. Então, eles
passam por essa membrana entre o alvéolo e o capilar sanguíneo, a famosa membrana alvéolo-capilar, por difusão. Então, difusão, a gente já elimina essa possibilidade de resposta, porque difusão é a passagem do ar pela membrana alvéolo-capilar. Não é a ligação do gás à hemácia. É isso que a gente tem que entender. Mas e o ar chegar até os alvéolos? Inspirei, o ar passou pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, bronquíolo, chegou no alvéolo. Chegou no alvéolo. Essa movimentação do ar até o alvéolo pulmonar é o que a gente chama de ventilação. Então, eu posso ventilar o ar na inspiração até o alvéolo e eu posso ventilar o ar na expiração do alvéolo para fora. Para dentro, para fora. Então, estou ventilando o ar. É o ar passando pelas vias aéreas. Certo? Difusão, passar pela membrana entre o alvéolo e o capilar. Podem ver aqui, ó, pressão do oxigênio, 104 milímetros de mercúrio no alvéolo. Pressão do oxigênio no capilar, 40 milímetros de mercúrio. O que significa? Está muito maior no alvéolo do que no capilar. O que acontece com o oxigênio? Ele vem, a tendência dele é do alvéolo para o capilar, por conta dessa grande diferença de pressão. E o CO2? No capilar, 45 e no alvéolo, 40. A tendência do CO2. Exatamente o caminho inverso. Do capilar para o alvéolo, do maior para o menor. Então, a tendência do CO2 é fazer exatamente o contrário. Enquanto a tendência do oxigênio é entrar no capilar, a tendência do CO2 é sair do capilar. Exatamente por conta dessa diferença de pressão. O oxigênio entrou no capilar. O que acontece? Ele precisa se ligar à hemácia. A proteína que está lá dentro, a hemoglobina. Ele precisa perfundir. O que é a perfusão? É a ligação do gás oxigênio com a hemoglobina presente no interior da hemácia. Isso é o que a gente chama de perfusão, é a resposta dessa questão. Perfusão, tá? Se a gente olhar aqui na hematose celular, olha só que interessante. Eu tenho uma pressão aqui no capilar sanguíneo de oxigênio de 104. E a pressão no interior da célula? 40. A tendência é migrar o oxigênio do capilar para a célula. E a pressão de CO2 na célula é 45 e no capilar sanguíneo 40. A tendência do CO2 é sair da célula e migrar para o capilar sanguíneo. É exatamente assim que acontece. A hematose, assim que acontece a movimentação dos gases pelo nosso corpo. Essa outra representação aqui é a representação igual à anterior, só que uma outra imagem, uma imagem mais bonitinha e tal, mas é exatamente a mesma coisa. Então, se você entendeu isso, você não erra mais questão parecida com essa, tá? A resposta certa para essa questão é a perfusão e não a difusão.